aqui você serve a mesa para a soja. E nesse sistema o milho fica barato. Porque o mais caro do milho é esse aporte de nitrogênio. E esse aporte de nitrogênio nós estamos fazendo com composto orgânico. Estamos fazendo com as ervilhacas aqui no solo. E aqui vai sobrar nitrogênio dessas ervilhacas para a soja do ano que vem. Para o trigo do ano que vem. Vocês querem ver como vem bonito um trigo o ano que vem plantado, onde que você tinha uma verdadeira rotação de cultura. É no mínimo 20 sacos a mais por alqueire de produção de trigo só por ter ervilhaca num ano antes. O solo tem memória, o solo responde ao nosso manejo. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, ele nos devolve com coisa boa. É impressionante, moçada, viu? Nós temos que voltar a plantar milho verão, viu? E mais algo bem interessante que eu quero falar com vocês é sobre a importância das análises de solo. A gente tem que tentar corrigir o nosso solo em profundidade. Ó, nós quando viemos morar para cá, o que aconteceu? O meu pai veio do Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Maravilha, lá era acostumado a derrubar o mato e plantar milho de tec-tec. Quando chegou aqui, pois o milho não saía do chão, não dava 1 metro de altura. Era puro alumínio tóxico. Aqui vai muito calcário na nossa região. Então na época meu pai vendeu um pedaço de terra, comprou um caminhão e começou a fazer, digamos assim, ia com carvão e voltava com calcário. Calcário que possibilitou as nossas áreas a produzir. O calcário foi o que fez a diferença, é o que faz a diferença. E nós faz muito análise de solo. Viu? Vocês querem ver uma coisa? Lá nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho com coelhos. Eles pegaram coelhos, colocaram esses coelhos em 2 áreas, uma do lado da outra. Uma área foi corrigido tudo, pesado. Foi corrigido cálcio, magnésio, boro. Uma área perfeita, com rotação de cultura, com matéria orgânica. E do outro lado, uma área meia assim de qualquer jeito, faltava um pouco de tudo. Mas comida para os coelhos comer tinha à vontade, tinha a mesma coisa. E daí cresceu esses coelhos e eles carnearam esses coelhos, abateram eles. Aí então eles foram avaliar o sistema ósseo, o sistema de carne, tudo diferente, principalmente o sistema ósseo. Por que tem tanta osteoporose hoje em nós seres humanos? Porque falta cálcio. E então os coelhos comiam bem. Não faltava comida, porém um comia comida fraca, outro comia comida mais, assim, digamos assim, mais completa no solo. E a diferença foi muito grande em tudo, estrutura óssea, carne, músculos. E eu pergunto para vocês, que diferença nós temos dos coelhos? Não tem diferença nenhuma dos coelhos. A indústria farmacêutica fala que até 2050, a FAO fala isso, que a indústria vai quase entrar em colapso por falta de suplementos alimentares, porque tá faltando. Muitas vezes quando pesa menos em cima do caminhão, o soja, está faltando alguma coisa, ou está faltando aquele um dos 40 elementos que na Primavera fala, ou está faltando boro, ou está faltando cálcio. Não é só nós colher mais. Muito mais do que nós colher mais é nós colocar um alimento saudável, um alimento que vai fazer bem para a vida do consumidor. Quando eu fiquei campeão de produção de soja, sabe qual que foi o meu diferencial? Plantas sadias, raiz sadia, folhas sadias, peso de grão elevadíssimo. Eu tive até 280 de PMS. Então isso que conferiu toda aquela produtividade. Peso de grão. E tem mais um detalhe bem importante que eu quero chamar muita atenção dos senhores, é quanto ao boro. Boro é um microelemento que nós precisamos estar muito de olho no nosso solo. O boro é um microelemento responsável pela frutificação ou pela multiplicação. Você tem soja que aborta a canivete, é tudo falta de boro. Flor que não floresce, se tem alguém que tem orquídea e não floresce, é falta de boro. Então se você não tem boro, você dificulta muito. No milho, o vírus do molicute, que dá da cigarinha, se você tiver uma área com índice acima de 1 de boro, ou próximo a 1, a tendência do vírus é atacar muito menos. Então boro é um micro com efeito de macro. E só para vocês terem uma ideia, moçada, se nós consumir alimentos que faltam boro, o que acontece no ser humano? No homem abaixa a testosterona,
na mulher abaixa a progesterona e já não tem mais vontade de fazer sexo. Então não deixem faltar boro, pesado. Metam boro em redor das árvores frutíferas. Não, mas o boro só sobe, tem que pisar nele. Nós temos que comer alimentos ricos em boro, brócolis, tem tudo. E nós podemos fazer toda a diferença. Boro é um microelemento que não se prende, ele vai embora muito fácil. E como que você faz para esse boro se manter? Nós precisamos de sempre ter, digamos assim, plantas que reciclem boro. O nabo faz isso. Vocês já passaram numa lavoura de nabo? Recém-derrubada, que dá aquele cheiro que parece que alguém largou um pum? Esses dias eu e a minha patroa, numa noite romântica, passemos por uma lavoura de nabo, ela olhou para mim, e meu bem, o que aconteceu? Eu olhei bem para ela e falei, é emoção. Aquilo é enxofre sendo reciclado e boro. As plantas de cobertura vão 2 metros de profundidade, pegam aquele boro que está indo embora, colocam de volta na superfície e deixam disponível para a planta. Então, quer colher mais? Nós precisamos de coisas simples, nós precisamos solo aerado, solo corrigido e com muita matéria orgânica. Então, esse milho que nós estamos vendo aqui é o que vai fazer o alicerce para o soja do próximo ano. Não tem segredo, moçada. Olha, eu no começo eu tinha 40% de morte de planta por doenças radiculares. Sabe o que é isso? 40%. E como é que soluciona isso? Com plantas de serviço, com matéria orgânica, com rotação de cultura. Olha a carga química que nós estamos usando muitas vezes para controlar as ervas daninhas. Quanto que nós estamos gastando de dinheiro? Quanto que nós estamos fazendo mal para o nosso solo? Se você tem uma área que tem buva, o que vocês têm que fazer para matar a buva? Até mata, mas quantas aplicações vai? Que carga química está indo no solo? E quando a gente planta milho, por exemplo, aqui nesse sistema, gente, o herbicida que eu usei nessa área foi um cletodin antes de plantar o milho 40 dias. Um herbicida só. Aqui nós plantamos no verde, aqui ficou sem fazer aplicação, mas qualquer atrazina resolveria isso, mas olha, não incomodou as ervilhacas, até parece que tem um sinergismo, ó, elas estão aqui no meio, ó, mas não estão incomodando. E outra coisa, amigos, quando a gente tira o glifosato da jogada, a palha aguenta muito mais no solo. A palha perdura por muito mais tempo, nós reduz o problema de compactação de solo. Quer investir numa coisa que vai dar resultado? Com certeza, amigos. Investe em rotação de cultura, em calcário, em boro, em descompactar o solo. Isso é certeza absoluta que dá resultado. Sem sombra de dúvidas. Quer colher mais? Planta milho, moçada. Vocês fazem um teste, lavoura de milho por alqueire, que vocês falam, dá no mínimo 10 sacos a mais de soja por alqueire no próximo ano, mas com certeza absoluta. O milho faz toda a diferença. E olha nesse sistema aqui, é um pinguinho de ureia, um pouquinho de adubo, só que tudo foi colocado em cima das plantas de cobertura, faz 17 dias que não chove, olha, tá desde baixo até em cima, ainda não precisou, ainda não tá faltando água. Por quê? Essas raízes aqui, amigos, estão indo a 2 metros de profundura. Quando deu toda aquela chuva no começo, que nós passamos a ureia aqui, e depois da ureia deu 1000 milímetros. Eu achei que tinha ido tudo embora, mas não foi embora, porque o milho está verde, né? E isso daqui, ó, vai de atrás, vai buscar, ele vai atrás buscar e deixa a estrada aberta para a soja crescer. Você falou do trigo em cima do milho, já fez e dá resultado? O trigo de verão? Não, de inverno. Normal. Viu? Se você tiver ervilhaca antes do milho, sim, vai muito bem. Mas daí, por exemplo, você vai plantar o trigo, o que daria para fazer para você ter um resultado fantástico lá na frente? Você vai colher o trigo, você vai colher o milho e você vai ter uma janela de espaço vazio. Nessa janela de espaço vazio, nós podemos colocar plantas de serviço. O que iria muito bem? Nabo, trigo morisco, milheto, uma ervilha. Se o senhor colocar a ervilha em cima do milho, não precisa passar ureia no trigo. Esquece a ureia. A ervilha com 90 dias... ela fixa 100 kg de nitrogênio por hectare e te dá assim, puf, te dá ali na mão. É simplesmente fantástico um lado a lado. Eu tinha trigo, eu tinha esse sistema, eu tinha milho, feijão,
e depois trigo. Aonde eu tinha um mix com ervilhaca, como aqui, antes de plantar o milho, deu 10 sacos a mais por hectare. Isso são 25 sacos a mais de trigo, versus aonde não tinha, sem passar nitrogênio, sem passar ureia. A ureia veio do composto orgânico que eu passei antes de plantar o milho. Veio também aqui, ó, dessas plantas de cobertura. E se você tiver a disponibilidade ainda de colocar uma ervilha antes do plantio do trigo, esquece ureia. Aí você vai diminuir problema de pulgão, vai diminuir doenças foliares, vai diminuir tudo. A única doença que tem que se preocupar vai ser giberela ou doenças de espiga. Quanto mais ureia tu passa, mais mancha dá, mais doença foliar dá na cultura do trigo. Quanto menos ureia, quanto menos nitrogênio, menos doença. Só que o trigo é altamente responsível a nitrogênio. Precisa nitrogênio. Mas daí, se não, a gente não aplica o nitrogênio, esse nitrogênio tem que estar disponível através de alguma coisa.